vamos continuar. Agora, o objetivo principal chegou. São exemplos de casos que nós vamos relatar aqui, não é? Muito bem, então vamos lá. Aqui tem um slide dando uma visão geral de um procedimento para análise de falha. Então, nosso objetivo é saber por que um componente estrutural falhou. De repente, fraturou. Por que isso aconteceu? Esse é o objetivo básico. Dentro de uma usina, numa aplicação qualquer, enfim, nós precisamos ter muito claro esse objetivo. A partir daí, vamos levantar informações com o nosso cliente, seja ele onde ele estiver trabalhando, né? Se ele é fabricante, se ele é usuário, enfim, informações conversa, tentar tirar do interessado as informações mais importantes para a gente conhecer o ambiente de trabalho desse componente, dessa estrutura. Isso tudo que eu estou falando é óbvio, mas nem sempre isso acontece, não é? A gente tem que ter um jeito de conversar e não vai já chegar e já incriminar a pessoa, né? Mandar prender, não é assim, não é? A gente tem que, com jeito, ir tentando levantar essa história do fato, do acontecido, não é? Muita informação é importante. Como eu já falei, se tiver informações, isso ajuda. Se não tiver, ou se essa informação for sendo apresentada em conta-gotas, dificulta a velocidade com que a gente vai chegar ao final. Muito bem. Vamos fazer uma amostragem do nosso problema. Vamos coletar alguns componentes que estão relacionados com a falha para levar para o nosso laboratório para fazer um levantamento de características. Então, nós já fizemos um planejamento sobre o trabalho, nós já temos informações básicas, nós fomos ao local do acidente, onde tem a falha, já tiramos um monte de fotografias, aproveitando hoje a parte digital, e vamos agora voltar para nosso ambiente com corpos de prova para fazer uma série de experimentos. Análise química, avaliação da microestrutura, avaliação de propriedades. Eu estou enfatizando propriedades mecânicas porque é o nosso ambiente maior de trabalho aqui. E os exemplos vão estar relacionados com isso. E a análise fratográfica, como eu falei agora há pouco, porque é onde está a impressão digital do assassino. Levantando tudo isso, nós devemos chegar a algumas conclusões e recomendações. Faz parte do relatório de análise de falha ter conclusões e recomendações. Se a gente não tem conclusões, então o trabalho fica muito pobre, não é? Fica difícil a gente, depois, o usuário depois, tomar alguma atitude, não é? Para evitar que o problema continue acontecendo, né? Seja recorrente, não é? Então é muito importante que tenha conclusões. O problema é que, às vezes, a situação é tão complicada, ou então estão faltando informações mais seguras, que fica realmente difícil. Mas, em princípio, tem que lutar para que isso aconteça. E, é claro, é importante que também a gente dê recomendações para ajudar o interessado a não ter mais esse problema, né? Então, vocês vão ver, eu não vou ler relatórios aqui, mas vou apresentar resumos, vocês vão ver que eles estão relacionados com essa sequência que eu estou mostrando aqui. Alguns exemplos introdutórios aqui, quer ver? Por exemplo, olha nessa figura aqui. À esquerda tem um grupo de pessoas que se reuniu num determinado momento para acertar um trabalho de cooperação entre o nosso grupo, que se chama GESFRAM, Grupo de Estudos sobre Fratura de Materiais, e
representação da Vale, aqui especificamente na área ferroviária, porque interessa sempre por essa empresa para tratar de preservação, de melhoria de transporte ferroviário dos seus produtos, não só minério, como também, a nível nacional, de outros escoamentos de outros produtos, né? A malha ferroviária importante que o Brasil tem, né? Podia ser maior, não é? Mas, enfim, a Vale já tem uma malha ferroviária enorme para se preocupar. Então, nós estamos reunidos para discutir, planejar um trabalho. No caso específico desse aí, para vocês terem uma ideia, foi um acordo feito de 4 anos. Não é simplesmente uma única análise de falha que está sendo discutida. É um trabalho maior, 4 anos, envolvendo o setor ferroviário, aqui representado o engenheiro, um ex-aluno aqui, o Tiago Gomes, está aí no meio da foto, trabalhando em Belo Horizonte, onde tem lá, a empresa tem um grupo justamente trabalhando com análise de falha. Lembra, então, a pergunta feita agora há pouco? Tem empresas que possuem já esse grupo de especialistas, tá bem? Porque, já que engenharia é risco, muitas vezes acontece acidente, às vezes a gente nem fica sabendo, porque não é tão grave, não vai para o Jornal Nacional da Globo, não é? Mas acontece semanalmente, de repente, acidentes, e alguém tem que resolver, e de repente a própria equipe da empresa tem essa finalidade, se especializou, depois da graduação, em cursos nessa área e está lá para resolver. Então, é um exemplo, é o início de qualquer trabalho, planejamento, conversa para ter um acordo e, a partir daí, fazer trabalho. Bom, agora outra coisa também importante, a amostragem. Então, vejam nessa foto, que vocês estão vendo aí, é um moinho. Esse moinho teve falha, teve trincamento, teve partes fraturadas. O que está mostrando essa figura? Nós precisamos, depois de visita à empresa, de discussão, de tirada de fotografias, anotar principais pontos de uso do equipamento, nós solicitamos o corte de uma parte do moinho. Nós não podemos trazer moinho para nosso laboratório, não é? Não há nem necessidade, não tem condição de fazer isso, mas também não tem necessidade. Nós vamos focar no local onde tem o problema, não é? Então, ali, por exemplo, foi cortado um pedaço desse moinho onde tinha trinca, para a gente depois fazer a análise mais aprofundada. Isso é um exemplo de amostragem. Aqui tem, nesse slide, vários exemplos de informações que o cliente apresenta para a gente. São projetos, são desenhos esquemáticos de componentes onde aconteceu alguma falha. Isso vai nos ajudar a compreender como é que funciona o aparelho, como é que está trabalhando o equipamento e vai nos ajudar também a fazer esse relatório. Veja a parte computacional. Hoje isso é fundamental. Em qualquer grupo, é importante ter alguém que tenha esse conhecimento. A simulação, por exemplo, métodos de elementos finitos, de operação de um componente. Tem 3 exemplos aqui que usamos em algum momento em análise de falha. Por exemplo, a esquerda superior é o braço de um componente de automóvel ligado à roda, uma parte, onde teve problema de fratura durante a fabricação do material. Não foi durante a utilização, foi na fabricação, um componente trincado e fabricado por robô. Mas, enfim, o levantamento do campo de tensões e deformações que está acontecendo nesse componente muito complexo, para a gente perceber quais são as regiões de concentração e tensão, o que está acontecendo lá em termos de microestrutura, tensões, enfim. O método de elementos finitos está nos ajudando a compreender o funcionamento do material. À esquerda inferior tem
uma parte de um moinho, com a distribuição de tensões na operação desse aparelho, mostrando pontos de concentração de tensões onde é importante a gente analisar, procurando entender a falha, de repente, pode acontecer nesse aparelho. E à direita, um trilho de ferrovia com também uma avaliação de tensões, um trilho que é soldado, que é submetido depois ao carregamento por fadiga e está mostrando aí uma distribuição de tensões que está sendo simulada no computador. Isso é uma ferramenta fundamental. Geralmente os relatórios apresentam também para dar mais força, né, credibilidade ao que a gente está escrevendo. Bom, se nós precisamos checar características, se a gente não pode diretamente já acreditar, vamos dizer assim, no que está escrito lá de caracterização do material, precisa checar, porque muitas vezes está comprando gato por lebre, então precisa de laboratórios. E aí, também, lembrando de alguém que perguntou agora há pouco, é preciso, então, ou a gente tem esses laboratórios, a gente vai oferecer, nosso grupo vai oferecer serviços de análise de falha, e a gente tem esses equipamentos, ou então é o cliente que tem que ter, ou algum órgão vai ter que ser descoberto e nós vamos ter que fazer contato, o interessado vai ter que fazer contato para poder ter essas características levantadas. Características seja de composição química, seja de microestrutura e propriedades, por exemplo, propriedades mecânicas do material. Isso também é fundamental. E eu chamo a atenção aqui, entre esses equipamentos, imprescindível um microscópio eletrônico de varredura, para fazer caracterização de microestrutura e principalmente de fratura, para saber qual foi o mecanismo de falha. Se tem esse equipamento, muito bem. Não precisa tê-lo aqui na sala ao lado, mas tem que saber onde é que tem e se pode usar. Se tem, muito bem. Agora, se não tem, é melhor mudar de assunto, é melhor se preocupar com outra coisa, porque são aspectos importantíssimos numa análise de falha. Eu estou enfatizando aqui também a parte de relação microestrutura com propriedades mecânicas. Os exemplos que vocês vão ver agora, daqui a pouco, são todos nessa área. Por isso que estou colocando equipamentos aqui mais relacionados com propriedades mecânicas, tá bem? Bom, então chegamos nos exemplos. Tem 12 exemplos aqui, viu? Todos foram colecionados nesse tempo do nosso grupo, estão sendo resumidos aqui, e todos ligados à área de mineração, equipamento de mineração. Agora é importante também uma observação que eu coloquei aqui embaixo e vou ler para ficar bem claro. Vocês vão perceber, vamos apresentar resultados de análise de falha. Esses dados todos que a gente vai apresentar, eles são provenientes de documentos de domínio público. Os relatórios foram transformados em artigos em congressos nacionais e internacionais. E também periódicos, tá certo? Então, isso é público. Durante esses 30 e poucos anos aí de trabalho. Até curso da BM que a gente oferece, tá? Tudo público. Desde o início, com contato cliente-grupo, até o final, com o produto final, o relatório. Os clientes que solicitaram essa análise sempre colaboraram com os trabalhos. Não tem nenhum caso aqui onde teve confusão, onde teve briga. Sempre colaboraram. Foram receptivos a todas as críticas construtivas. Isso também é importante, porque às vezes a gente é chamado, por exemplo, a empresa tem um problema e quer a nossa opinião. É uma possibilidade. Então, a gente está sendo contratado para fazer esse trabalho. Algumas vezes, a gente tem como conclusão que este interessado é que é responsável pelo problema.
Mesmo acontecendo isso, sempre o cliente aceitou as críticas construtivas que foram levantadas. Então, relação sempre boa, mesmo quando o problema foi o próprio cliente que criou por algum motivo qualquer. Tá bem? Ó? Foram receptivos a todas essas críticas e tomaram decisões para minimizar a ocorrência de novas falhas. Tá bem? Então, uma rápida observação sobre esses assuntos para evitar depois algum questionamento. Enfim, vamos lá, não é? Tá bem? Ó? Podemos apresentar os exemplos ou querem também falar alguma coisa? Nós temos mais uma perguntinha aqui antes, então, tá? Pode fazer. Enquanto você está fazendo, eu vou só pegar um copo de água que está aqui na minha frente. Pode fazer a pergunta. Fique à vontade, pessoal. O nosso aluno Eric Antônio, que é aluno de mestrado e colaborador aqui na CEMOC, em Catalão, sim, ele gostaria de saber o seguinte: como é que a variação, principalmente mineralógica, do minério que a gente alimenta, então, em britadores, pode alterar ou influir nos módulos de falhas desses equipamentos? Bem, você vai ver em alguns exemplos aqui, por exemplo, uma coisa próxima aqui da sua pergunta, nós vamos analisar aqui uma tubulação de mineroduto, onde passa uma polpa. Então, é claro que, seja esse exemplo, ou seja um moinho, um britador, um equipamento, não é? Que tem produto sólido, ou uma polpa, não é, sendo trabalhada, é claro que, de repente, isso pode ser uma causa de falha, já que está tendo impacto de matéria-prima, de corpos moedores, não é? Lá dentro também, isso tudo tendo impacto na carcaça do equipamento, carcaça interna do equipamento, não é mesmo? De repente, o ambiente corrosivo também envolvido ali pode estar tratando, né, de degradar essa parte interna. Então, se de repente a gente faz no projeto do material, do equipamento, se a gente faz uma especificação errada, se a gente não considera justamente o que vai rolar lá dentro, o que vai acontecer dentro desse equipamento, de repente a gente pode estar causando mesmo uma falha latente, não é? Em algum momento, mesmo que demore alguns anos, mas em algum momento esse trabalho contínuo e que não foi planejado, isso pode, de repente, causar a degradação, mesmo que demore, mas uma hora pode atrapalhar. Então, veja, as coisas têm que estar ligadas. O Luiz Cláudio mesmo lembrou disso no planejamento, seleção de material para um equipamento. Eu preciso saber que essa seleção de material ela tem que ter algumas propriedades, porque ela vai receber um produto e vai trabalhar lá no seu interior com um produto que ela tem que resistir no material. Eu vou fazer inspeções periódicas, mas, em princípio, eu quero uma vida útil para esse equipamento, não é? Se eu não levo em conta essa ligação entre o que eu vou trabalhar e o que vai estar envolvido nesse assunto, pode ter surpresas desagradáveis, mesmo que demorem, mas uma hora a estrutura pode falhar, porque não foi lembrado justamente dessa interação que pode acontecer, não é? Então, naturalmente, a matéria-prima que está sendo trabalhada em algum equipamento, seja ele qual for, mas ela pode causar problemas ao material e isso tem que ser conhecido na hora do projeto e da seleção do material que vai construir o equipamento. Tá certo? Estou falando de uma maneira geral, você vai perceber nesses exemplos, isso vai aparecer, está diluído aí nesses exemplos, você vai ver isso. Professor, muito obrigado. Muito bem.
Então, vamos lá, não é? Ainda restam alguns minutos, não é? Faltam só 100 slides, vamos lá. Primeiro exemplo. Eixo de aço usado em esticamento de correia transportadora de minério. Olha só, veja esse slide. Tem uma fotografia geral aqui, tirada da internet, de uma correia transportadora. Parece minério de ferro, não é? Está levando minério ali de onde está aquele caminhão, uma pilha está ali, está subindo para jogar, por exemplo, num britador, no moinho. Tá bem? Ó? Isso é encontrado largamente nas mineradoras, não é mesmo? Agora, no desenho de baixo, tem um esquema, não é exatamente do que nós vamos tratar, mas é só para ter uma ideia, se alguém não está familiarizado com o assunto, só para ter uma ideia do qual foi o problema. Essa correia ela tem que ser esticada, não é mesmo? Se ela não for esticada, você vai jogar um monte de matéria-prima ali, daqui a pouco isso tudo está embolando, daqui a pouco não sobe nada. Então, veja um esquema aqui, um exemplo de sistema de correia transportadora. O detalhe aqui de interesse nosso é justamente aqui, ó, esse eixo aqui de aço que está esticando a correia. O minério está sendo descarregado aqui, nessa parte esquerda superior, e vai subir aqui, vai ser descarregado em algum lugar lá na parte da direita. Mas isso tudo vai ser esticado. E uma maneira de esticar isso é colocar um eixo de aço aqui com certo peso. Aqui tem um exemplo, carga de 6 a 8 toneladas. Está fazendo todo esse sistema, todo ele esticado, tá bem? Ó? E qual foi o problema aqui? O problema é que, de repente, um eixo desses aqui fraturou. E fraturou de uma altura aí de 20 metros. E foi quebrando tudo quanto é coisa que tinha pela frente, para baixo, não é? Felizmente não quebrou a cabeça de ninguém. Mas, é claro, parou o trabalho de britagem ou de moagem. Parou e a empresa falou assim: vocês vão ser chamados para fazer análise. Esse trabalho é interessante porque é um dos primeiros que Luiz Cláudio e eu fizemos. Vocês, às vezes, nem tinham nascido ainda. Nós estávamos fazendo um desses primeiros trabalhos que nós fizemos, foi esse aí. E a empresa falou assim: vocês têm uma semana para resolver esse problema, porque está incomodando, está na mesa do presidente da empresa, está incomodando, parou a produção ali, e tem uma semana para resolver isso. Opa, vamos ver, né? Então, o que está acontecendo? Viram, então, um eixo aqui para esticar a correia, vai quebrar. Vai quebrar onde? Ele tem, por questões de projeto, ele tem diâmetros diferentes, esse eixo de aço. Aqui, por exemplo, na parte fraturada, tem uma mudança de 125 para 150 milímetros. Aqui nós colocamos uma parte em contato com a outra para mostrar, aqui já está trincado, mas para mostrar que justamente o trincamento aconteceu nessa mudança de diâmetro. Um concentrador de tensão, tá vendo? Muito bem. Fraturou. Então vamos agora ver a fratura. Com uma pequena ampliação aqui, uma análise macrográfica, vejam aqui a seção da fratura. Uma das partes aqui, estamos observando aqui. Isso foi naturalmente limpo, não é? Estava com sujeira aí. Às vezes, ó, tem, no setor mineral, tem minério aqui, tem graxa, tem óleo, às vezes tem sangue, não é? Então tem que limpar tudo isso. Muito bem, limpou, fotografou, o que apareceu? Apareceu uma superfície plana, um pedaço aqui rugoso. Essas partes aqui que está com seta amarela não tem nada a ver com a fratura, viu? É porque na hora que fraturou, uma parte bateu na outra, isso foi caindo todo, então feriu, vamos dizer assim, a peça. Mas aparece, está fotografado. O importante aqui é o seguinte, com ampliação maior, dessa parte aqui vermelha, estão surgindo uma série de trincas por fadiga. Fadiga. O equipamento trabalha sob fadiga. Então, já é uma questão para ser avaliada. E, de fato,
O aspecto macroscópico é fadiga. Vários pontos na superfície externa que estão nucleando trincas, propagando em planos diferentes, então deixa essas marcas radiais aqui. Vocês podem ver aqui, se abrir mais o olho, podem ver aqui as marcas de praia tradicionais, estão aqui também, superfície plana, sem muita deformação plástica, e lá vai embora a fratura. Uma fratura por fadiga grande significa que esse componente não estava submetido a níveis de carregamento elevados. Podia ser também que a resistência à fratura por fadiga fosse grande no material, mas uma hora fraturou. E a parte final da fratura, o rasgamento final, ligamento remanescente aqui, não suportou mais o trabalho que está sendo executado de maneira repetitiva, então rasgou por tração, uma pequena parte aqui. Enfim, análise macroscópica já está mostrando nucleotrinca em concentrador de tensão e o problema é fadiga. Pronto. E agora? Especificações técnicas aqui. Aço 1045, é o que a empresa falou que devia estar lá. Então, nós temos aqui faixa de composição química e propriedades básicas de tração e dureza desse material, do tipo 1045. Agora, olha a microestrutura, microscópio óptico. Por exemplo, à esquerda é ferrita-perlita. Está de acordo com a especificação, aço 1045 aparece assim mesmo. A perlita, mais grosseira, essas ilhas escuras, e o branco aqui, ferrita. Bom, mas com um detalhe, observem. Numa região aqui, com um aumento maior, as colônias de perlita, os grãos de ferrita, e o que tem aqui? Inclusões de sulfeto de manganês. Inclusões, sulfeto de manganês. Aqui tem manganês, tem fósforo, tem enxofre. Então, sulfeto de manganês formou. Material dútil, produto dútil, está com formação mecânica, deforma junto com a matriz. Fica igual essas cobras aqui. Qual é o problema? Isso é veneno, sujeira, concentrador de tensão microscópico. Se aplicar um esforço aqui na vertical, 90 graus dessas inclusões, vai surgir concentração de tensão nas pontas aqui, trinca, e uma junta com a outra e vai embora o material. Então, pronto. Vocês vão notar que uma grande parte dos exemplos vai falar de inclusão. Problema sério nos aços, que podia ser minimizado. Custa dinheiro, né? Investimento para controlar composição química, mas enfim, está lá. Mas aqui tem um problema maior. É que na análise que a gente está fazendo, é uma análise investigativa, tem que procurar regiões importantes da microestrutura. Então, nós achamos aqui, a gente geralmente está fazendo a análise próximo à fratura, viu? Para ver o que tem de estranho na microestrutura do material. Tá bom, então o que a gente descobriu? Isto aqui é uma região da microestrutura, observa na pontinha aqui, quando eu estou passando o meu cursor aqui, ó, na pontinha aqui à esquerda inferior, tem essa microestrutura, que é do aço 1045. Mas o que é isso? Isso aqui é uma região soldada com trincas, com vazios, porosidades. Região soldada. Aí vem a questão. O eixo foi fabricado unindo peças por soldagem? A empresa declarou de mãos unidas, rezando, ajoelhado, não tem soldagem, isso aqui é usinado. Esse eixo de esticamento aí é usinado, não é soldado. Pois é, mas aqui tem solda. A fabricação é usinagem. Como é que aparece solda? Foi detectado isso, foi confirmado. Microestrutura não vai mentir. Está lá, ó, tem solda. Mas por que aparece essa solda? Olha, inclusive, um perfil de dureza aqui passando por essa região. Veja, a dureza especificada
cerca de 200 Vickers. Aqui, ó, é a dureza especificada do material esperada, mas na travessia dessa região soldada, passa para 800 mil, é uma microestrutura martensítica que está aqui, ó. Então, essa soldagem, essa mudança microestrutural atrapalhou tudo. Olha, então, as conclusões. Acharam que era 50 páginas, né, de relatório, não é? O relatório realmente tem um número de páginas, mas é claro, vou resumir aqui, não é? Olha só, fratura por fadiga, carregamento de flexão rotativa, o eixo rodando, iniciação de trinca em região de concordância entre 2 diâmetros, nós mostramos ali. O aço é ferrita perlita, com inclusões. Então, estrutura anisotrópica. Agora, tem cordão de solda, mas eu não acabei de falar que não tem, que a fabricação é usinagem? Como é que aparece essa solda? O caso é o seguinte: em manutenções preventivas, que a empresa com certeza faz, em manutenções preventivas, foi descoberta trinca. Onde? Justamente próximo de concentrador de tensão. Então, o que faz? Isso é um procedimento normal em qualquer lugar no mundo. Em princípio, apareceu trinca, se fosse possível, joga fora o produto e compra outro. Mas o procedimento normal em todos os lugares, o normal é recuperar o produto. E uma maneira de recuperar é depositar um cordão de solda. O problema é que esse cordão ele modificou a microestrutura e criou trincas no material, porosidades. Então, qual é a recomendação? Primeiro, aço com composição química de acordo com o recomendado, porque de repente, às vezes, faltando algum elemento, às vezes, de 1045, quem sabe se não vale a pena passar para um 4340. E, claro, controle de impurezas, inclusões, ó. Nós sempre vamos conviver com a inclusão, mas se for possível minimizá-la, melhora. Eu me lembro que o representante da empresa, depois desse tipo de recomendação, passou a ficar mais exigente e passou a procurar fornecedores com aço mais limpo. Outra coisa, ó, sugestão aqui: tratamento térmico de endurecimento superficial do eixo para evitar trincamento por fadiga. Reparo bem feito por soldagem. Soldagem. Vai fazer recuperação, mas cuidado com o procedimento, porque é assunto importantíssimo. Soldagem tem 100 anos de idade, mas é uma agressão ao material, não é? Se não for bem feito, cuidado. E aí, aqui, nós recomendamos também exame rigoroso em outros eixos, porque não é só um eixo ou uma correia só também que existe, não é? Na usina, não é? Tem muitos equipamentos dessa natureza. Faz a checagem. Fizeram e descobriram que realmente tinha outros problemas nessas regiões de soldagem. Veja, então, como eu falei agora há pouco, a empresa aceita as críticas, vai atrás do problema, tentando minimizar depois. Ó. Importante essa relação, não é? Porque o que nós estamos falando, que nós estamos colocando no documento e discutindo, é o que está se apresentando. Não tem outra história, tá bem? Ó? Já foi um, hein? Segundo, agora é um tromel. O que é o tromel? Veja um esquema aqui de um moinho com corpos moedores de bolas de aço, alta resistência mecânica. Aqui está o desenho do moinho. A carga de minério vai entrar por essa região aqui à esquerda. Aqui dentro tem os corpos moedores. Tem uma polpa, então, aqui sendo moída. Isso tem que ser retirado depois do moinho. A saída está nessa outra porta aqui à direita. Tem fotografias aqui de partes. Nós vamos concentrar o trabalho no final, na saída, na boca de saída. Isso é o tromel. É uma estrutura metálica que está aqui dentro e que tem que retirar essa polpa, porque o moinho não é basculante. Então, tem que retirar essa polpa lá
lá de dentro, polpa que foi moída, tem que sair de lá. Aqui tem um esquema desse equipamento. O moinho está aqui à direita e tem essa estrutura metálica toda parafusada no moinho e soldada, tem uma espiral lá dentro. Essa espiral é uma hélice, espiral helicoidal, tem justamente essa função de tirar essa polpa que foi moída, tirá-la do moinho, tá bom? Isso falhou, isso aqui teve fratura. É em princípio, uma viga em balanço, não é? Mas isso aqui, nessa região entre espiral e a estrutura aqui, que é tudo soldado, isso falhou, fraturou. Aqui tem uma fotografia lá dentro do moinho, e aqui está uma das pessoas do grupo servindo de escala para mostrar o tamanho do equipamento. Um anel aqui, o flange aqui, que é parafusado lá dentro do tromel, e a estrutura toda aqui. E a hélice está lá dentro. E isso tudo é soldado. Tá bom. Então, vejam, por exemplo, uma dessas regiões que foi fraturada. E foi soldagem. Foi na região soldada e foi trinca por fadiga. O material trabalha por fadiga. Anos e anos moendo a polpa de minério. Fadiga. Então, nucleia e vai propagando. Um detalhe dessa região aqui, o início de crescimento de trinca. Com ampliação maior, olha lá, trinca por fadiga, superfície externa, e crescendo, tem marcas de praia aqui, e lá vai embora, marcas radiais, lá vai embora a trinca. Algum dessas estruturas aqui, junto lá com a espiral, algumas fraturaram por fadiga e outras por tração. O sistema já não aguentou mais a fratura por fadiga e foi acabando rompendo por tração. Algumas dessas fraturas aqui são de tração final. Vejam aqui um detalhe, justamente a hélice passando aqui, soldada nesses tirantes horizontais. Agora, olha a qualidade dessa solda. Isso é um produto fabricado no exterior, comprado pela empresa, e a empresa estava justamente, nesse momento, estava trabalhando para encontrar no Brasil algum fornecedor. Esse aqui ainda é o anterior. Olha a qualidade da solda. Concentrador de tensão grande aí, mudando microestrutura do material. Pronto, acabou. Microestrutura do aço da estrutura e do perfil da base da espiral, e regiões soldadas aqui, diferentes. Teve 3 fases aqui. Teve a microestrutura da fabricação, teve uma manutenção num determinado momento, e depois aqui a montagem da espiral também. Estruturas, soldagem e com estruturas diferentes. Um detalhe aqui desse material trincado, com aumento menor e com aumento maior aqui. Veja que a solda tem concentrador de tensão, não foi feito nenhuma operação aqui para tirar. Então, veja, durante a operação, um detalhe, uma trinca saindo dessa região de concentrador de tensão aqui, e lá vai embora o material. Bom, aqui está a composição química. Os aços são aços muito simples, utilizados por aquele fornecedor. É uma crítica que nós vamos fazer e colocar nas conclusões. E perfis de dureza, foram cortadas partes lá onde tinha aquela a espiral e as partes lá de aço. Vejam na região soldada, tem aqui visível a olho nu, de repente, falta de penetração. Então, cada região aqui com um perfil de dureza diferente. Bom, conclusões. Fadiga, ponto de concentração e tensão, juntas soldadas. Local favorável, trincamento, região da soldagem. Cordões de solda com diferentes microestruturas e com baixa qualidade de acabamento. Problema que precisava ser alertado o cliente. E as recomendações? Avaliação de regiões em outros equipamentos, de repente que vieram da mesma compra, de repente olhar isso com mais cuidado.
soldagem com melhor qualidade, uma sugestão, tratamento térmico em juntas futuras para homogeneização da microestrutura, porque está muito heterogênea, e uma sugestão, o uso de um aço mais resistente, ao invés desse simples aí, baixíssimo carbono, de repente investir num material mais resistente à fadiga, tipo da série 4000. Como eu falei, a empresa nessa época estava justamente discutindo um novo fornecedor, então a recomendação é justamente para aproveitar e mudar de fornecedor. Mais um, ó, aço de eixo de bomba. Olha aqui, uma bomba de água para esse sistema todo na mineração. Tem um eixo aqui, em algum lugar aqui, um detalhe está aqui, nessa caixa aqui. Aqui está o nosso chamado eixo pinhão, para mudança de velocidade do rotor aqui da bomba. Aí uma informação da empresa. Ele foi instalado no ano 2000. 2 anos depois, precisou ser substituído, porque dentes da engrenagem aqui estavam fraturados. Não foi aqui um problema de diâmetro no projeto material. Problema nos dentes mesmo da engrenagem. Vamos ver. Olha lá. Uma fotografia em menor aumento, mostrando alguns dentes lascados. E uma foto aqui, uma ampliação de um desses dentes. Olha lá. Veja que perdeu uma parte do dente. Agora, tem um detalhe importante. O analista de falha, as pessoas envolvidas nesse grupo que vai fazer a análise, tem que ter uma certa experiência e ficar observando detalhes a nível macroscópico mesmo. Já ajuda no problema. Então, é preciso ter um olho clínico, não é? Um olho de experiência na análise de falha para enxergar certos detalhes que, às vezes, qualquer pessoa pode achar até bonito o negócio, ou então mandar tirar, limpar, e achou que é bobagem, mas é a impressão digital que nós estamos procurando do assassino. E aqui, ó, vocês estão vendo, foi colocado uma elipse aqui em amarelo para realçar, mas se tirar, eu acho que já, mesmo assim, dá para ver, não é? Com uma ampliação maior. Tem uma estrela aqui, não é? O que é isso? Precisamos levar isso no microscópio eletrônico para ver o que é isso. Porque é uma marca que, de repente, pode ser a causa da fratura. Vamos ver. Aqui, composição química do aço com suas propriedades de tração. E um aço da família 4000, a gente sempre lembra dessa família porque são aços usados em componentes de estruturas mecânicas, não é? Mineração, então tem muito isso, não é? Níquel, cromo, molibdênio. Veja, de repente, o aço do pinhão tem esses elementos, tem faixas aqui, então. Tá bom. Nós precisamos, então, fazer uma análise. Dispositivo chamado elemento. A inteligência artificial entrou no meio aqui. Observe o seguinte. É preciso fazer uma análise do dente. O dente fraturou. Esse dente tem algum problema. Então, vamos tirar um dente do pinhão. Vamos fazer um polimento e um ataque rápido aqui. A olho nu já está dando para perceber que a superfície, esse sombreado aqui, está indicando uma mudança de estrutura. Muito bem. Vamos levar para o microscópio óptico. Observa a mudança de cor aqui, indicando mudança de estrutura. E exatamente na superfície mais externa, olha lá, martensita, bonita a foto, né? Olha lá, microestrutura. E mais para dentro, uma martensita revenida, de repente já tratamento refinando essa estrutura. Então, isso é uma informação importante. Este produto, engrenagem, sofreu um tratamento, ou foi submetido a um tratamento termomecânico, ou simplesmente têmpera superficial, para endurecer a superfície, porque trabalha com desgaste, atrito, trabalha com fadiga,
tem que ter resistência à iniciação de trinca, tá bem? Ó? Então, isso já é um dado importante. Foi feito esse tratamento pensando em aumentar justamente a resistência da superfície, mas fraturou. Aqui está um perfil de dureza. Vejam, lá onde tem a estrutura martensítica desse tratamento, a dureza é alta, a dureza Vickers alta, 800 HV, quase 900, 850. E aí cai para mais no meio, cai para 400, 450, raiz do dente. Tá bem? É um perfil de dureza mostrando um aspecto que devia ser esperado mesmo, ter esse tratamento superficial. Pois é, mas espera aí. Vamos levar no MEV para ver o que é isso. Então, aquela estrela, olha aqui, no MEV, aumento aqui 750 vezes. Às vezes a pessoa fala, tá bem, eu vou ter o MEV, é importante o MEV. Porque se não tiver, eu não faço essa análise. Não chega à conclusão. Mas eu vou botar um aumento aí de 50 mil vezes, já que o MEV de repente pode revelar essa estrutura. Então vamos botar 10 mil vezes, 50 mil vezes, 100 mil vezes, eu quero ver os detalhes lá, os átomos pulando lá. Nada disso. De repente aqui só 750 vezes. Só que eu já vou ver coisa importante que vista desarmada não via. O que é isso? Uma inclusão fraturada aqui, e a trinca andando para um lado e para o outro. Então, o que acontece? Esse material também é o mesmo problema de outros, né? Esse material tem sujeira, tem inclusão. Ó. Na hora da operação, está batendo lá, está fadigando, a inclusão não gosta dessa solicitação, a matriz pode estar resistindo, mas a inclusão não gosta. Trincou, descolou, pronto, trinca criada. E aí, vejam mais um detalhe. Arrancou toda a região que teve o tratamento térmico, termoquímico. Aqui, essa parte escura foi toda arrancada nesse dente fraturado. Totalmente arrancada. Então, é uma fadiga abaixo da superfície, subsuperficial, onde esse defeito, esse veneno, fez a nucleação de trinca e a região não suportou, foi lascada. Pronto. E agora um detalhe importante sobre essa questão do tratamento, ou tratamento termoquímico, ou chama por indução do material, resfriamento rápido, mas enfim, é preciso ter um perfil de dureza. Nós mostramos que tem um perfil de dureza, tá vendo? Isso é fundamental. Se não tivesse isso, aí realmente era para chamar a polícia logo e mandar prender todo mundo, os fabricantes, né, do equipamento, não é? Então, tem isso, tá bem. Mas como que está esse perfil? Aí vem esse detalhe, 4 situações distintas que podem acontecer. Por exemplo, cada gráfico desse aqui é perfil de dureza. Superfície externa do material à esquerda e ida para o interior, aqui na abscissa é a distância para o centro da peça. E na ordenada tem, por exemplo, a dureza do material. Então, por que tem 2 curvas em cada gráfico? Porque nós estamos considerando a resistência do material, mas estamos considerando também o nível de carregamento naquela região. Quando o nível de carregamento encontra a resistência e até ultrapassa, tem a fratura. Então, letra A está mostrando a fratura na superfície externa, letra B também está, letra C também está. Agora, letra D, que é o nosso caso, está mostrando que o ponto de encontro entre o carregamento e a resistência dá abaixo da superfície externa. Foi o nosso caso. Aconteceu isso. E aí, a ruptura é a partir de dentro do material. Então, qual é a sugestão aqui? Recomendação. Precisa ter esse perfil, mas ele precisa ser bem feito. Se for uma têmpera por indução, se for tratamento termoquímico, tem que fazer o planejamento também disso. E aí nós vamos lembrar de aulas de metalurgia física. É possível, existe empresa
exclusiva para tratar engrenagem, para fazer tratamento termoquímico, por exemplo, e que pode criar esses perfis. Isso não é aleatório. E o que nós estamos recomendando é o seguinte: para começar, não pode ter uma curva encontrando com a outra. E tem que ser um perfil que tenha essa parte, esse patamar aqui, numa distância maior. Ó. Aqui já caiu logo. Estava muito assim, rudimentar esse tratamento. Então, logo, nucleou trinca, propagou, acabou. Olha lá. Fadiga por contato, lascamento e pitch. O aço está adequado, mas tem inclusão. A composição química está adequada, mas tem inclusão. Tratamento de tempere revenido, crescimento de grãos tenísticos do núcleo da peça. Tratamento termoquímico de cementação, aumenta a dureza superficial adequada para a peça, mas numa profundidade insuficiente. E variação de dureza e o núcleo grande, muito grande. Então, recomendação. Aço com nível mais baixo de inclusão, sempre vai aparecer isso, não é? Isso é em qualquer lugar, ó. Porque inclusão aparece. Agora, dependendo da aplicação, tem que tomar mais cuidado, então vale a pena controlá-la, minimizá-la. Sua presença, sua fração volumétrica. Aumenta a profundidade da camada cementada. Acabei de falar. Isso é possível fazer, planejar esse tratamento, seja termoquímico, ou seja, de repente, só uma têmpera. É possível fazer esse planejamento e ter um perfil de dureza mais adequado. Pronto. Mais um. Eixo, aço usado em eixo de bomba. Olha o eixo aqui. Um eixo grande, hein? Um eixo de aço. Veja, inclusive, tem até um rasgo de chaveta aqui, mas é um concentrador de tensão. Pode ser uma causa de falha. Mas não foi aqui, não. Foi mais para frente. Mais para cima. Aqui a fratura está aqui em cima. Aqui tem um concentrador de tensão que ultrapassou o do rasgo de chaveta. É a mudança de diâmetro. Veja, o aço 1045. Se fosse da família 4000, era melhor, não é? Agora, o interessante, ó, está prevendo 30 anos para uso. Claro, fazendo manutenções preventivas, né, acompanhando o trabalho. 30 anos era a expectativa, mas 2 anos já fraturou. Alguma coisa precisa ser melhorada, não é? Aqui, fotografias da fratura, indicando de novo características de falha por fadiga. Começa na superfície externa, fratura final aqui no meio. E um detalhe aqui, justamente, algumas dessas trincas no perímetro aqui, separadas por marcas radiais, marca de catraca. O aço do eixo está aqui. E aqui aços em geral, aços mais simples e aços da família 4000. Veja teor de cromo, níquel, molibdênio e os valores aqui propostos. O aço especificado, aqui foi falado, tipo 1045. Tá bom. Um outro detalhe aqui importante, na hora da microestrutura. Sem fazer nenhum ataque, só um polimento, vejam que já tem uma região aqui diferente do centro. Isso está mostrando, depois vai ser checado, mas já está mostrando, tem um material diferente aqui. No caso, é um recobrimento que foi feito aqui com cromo. Proteção, de repente, contra a corrosão ambiental no uso desse material. Agora, o material com ataque químico está revelando, olha aqui, com ataque usado, o recobrimento não foi atacado, está ele aqui, ó, branco. E aqui, ó, uma variação de estrutura, estão vendo? A estrutura do produto está aqui mais à direita, mas está passando aqui uma região tipo soldagem, não é? Então, mais uma vez, estamos com a existência de soldagem nessa estrutura, nessa passagem de um eixo para outro. E vejam com detalhe, falei aquele olhar do analista.
esse recobrimento está com trincas também, estão vendo? Um monte de trincas aqui, ó. Por que foi feito a soldagem? Por que aparece trincas aqui? Vamos para frente. Aqui, outro perfil de dureza. Veja, então, na superfície aqui, próxima aqui da camada de cromo, dureza elevada. Depois de solda, cai. E aí, o aço lá no centro. Então, tem também um perfil grande aqui. Aqui, ensaio de tração e de impacto. Veja as propriedades. Tração, limite de resistência relativamente alto, dureza, deformação baixa. E olha aqui, a energia de impacto na temperatura ambiente, apenas 6 joule. De repente, se eu pegar esse corpo de prova de impacto, eu mesmo faço lá um dobramento, eu rompo esse material com a mão, não é? Olha a superfície de fratura aqui, para tração e para impacto. Material altamente frágil. Material que não gosta de trinca. Se aparecer trinca aqui, por causa de um concentrador de tensão, por causa de inclusão, vai embora esse material. Ó. E é o que aconteceu. No caso, por fadiga, esforço repetitivo, nucleou trinca no concentrador de tensão e não tem material para resistir depois da propagação. Ó. E agora vem o detalhe da soldagem. Como eu falei agora há pouco, quando aparece trinca, procedimento normal para recuperar a geometria do produto, isso em qualquer lugar no mundo, é fazer soldagem. Mas não é para unir uma parte com a outra, é para depositar o cordão de solda e recuperar a estrutura, a geometria. Mas se isso não for bem feito, de repente, olha só, o eixo novo está aqui, aí apareceu trinca. Aí eu faço a deposição, recuperei a geometria, mas as trincas ficaram lá, ó, de repente. Estou fazendo um exagero aqui, não é? Mas pode acontecer, ó. Então, cuidado com essa recuperação da geometria por soldagem, não é? Conclusões, ó. Fadiga no concentrador de tensão. Composição química não atendeu especificação. Vai aparecer inclusão. Ó. Cromo, dureza abaixo do especificado. Tanto é que vocês viram várias trincas surgindo durante a operação. Depósito de solda, microestrutura heterogênea, descontinuidades. O núcleo é ferrita perlita. E muita inclusão. Ó. Fragilidade detectada na tração e no impacto. Então, o que recomenda? Muda para 4340. Recobrimento superficial com devido cuidado. A literatura fala, tem outros produtos mais interessantes para fazer recobrimento. E soldagem também, é claro, com cuidado. Mais um, ó. Aço em bomba. Mais uma bomba. Olha a outra bomba aqui. O eixo é esse passando aqui na horizontal. Na chegada ali do rotor, fratura. Isso em 3 semanas de uso. Apenas 3 semanas. Fraturou. Aqui, o eixo lá no local de uso e de fratura, sujo ainda, precisa ser limpo, e aqui já enviado para o laboratório uma parte, já limpo, concentrador de tensão grande aqui, e de novo, nucleação e propagação de trinca por fadiga. Aço do eixo, está aqui. Veja, interessante se fosse da família 4000, mas não tem cromo, não tem molibdênio, níquel tem baixíssimo. Cuidado. Microestrutura. Aço 1045, de repente. Propriedades mecânicas, o analisado e algumas comparações aqui de tração e de dureza. E conclusões. De novo, concentrador de tensão. Aqui uma curiosidade. Foi notado, eu não mostrei fotografia, mas foi notado que, de repente, tinha um corpo estranho. A fratura tinha, de repente, o eixo tinha, de repente, na sua parte longitudinal lá, tinha uma marca macroscópica, como se, de repente, alguém tivesse julgado um objeto lá dentro. Quer dizer, não está escrito em nenhum relatório, nenhuma observação
assim, formal, mas apareceu esse eixo. E aí, conversa vai, conversa vem, alguém falou, opa, quem sabe se não foi isso. Algum operário, de repente, meio nervoso, jogou um equipamento lá dentro. Porque apareceu esse... Pode ter sido o seguinte, então, de repente, o material já estava em degradação, aí uma sobrecarga, pronto. Eixo não é do tipo 4340, mais simples, fora de especificação, ó. Inclusões de novo. Então, a empresa precisa cuidar na hora da recepção de peça e identificação de materiais. E, claro, operação tem que ser bem fiscalizado para não dar essa confusão aí se de repente alguém quis fazer uma sabotagem. Mais um, ó. Bomba de mineroduto. Aqui. Isso é um componente que está lá no mineroduto, uma polpa de minério que tem que ser carregada, e de repente tem esses dispositivos lá em certas partes do mineroduto. Tem parte metálica, eu estou chamando uma parte de carcaça, tem um corpo e tem um polímero aqui, mais alaranjado aqui. Tudo isso foi analisado. Por quê? Essas fotos são de material novo, recém-comprado, não é? Agora, depois de utilização, olha o que pode acontecer. A polpa passando aí, polpa de minério passando aí. Olha o que pode acontecer. Depois de um certo tempo, já começa a degradação. Mais tempo, mais degradação. Mais tempo, mais degradação. Problema sério, esse equipamento tem que ser trocado. Composição química, eu estou chamando C a carcaça e P é o corpo. O que está querendo mostrar essa composição química? Num gráfico aqui, se eu pegar só o teor de carbono, por exemplo, 0,5, e botar aqui na abscissa 0,5% de carbono, eu vou ver aqui que a taxa de desgaste existe. Alguém pode falar, está endurecendo o aço, está ficando resistente? De fato, o 0,5 é mais resistente do que o 0,2. Mas, se fosse possível aumentar um pouco o teor sem prejudicar outras propriedades, para desgaste, isso é interessante. Agora, olha os perfis de microdureza desse aço, uma estrutura nova, tanto para a carcaça como para o corpo, e depois de tempo usado, veja os perfis completamente diferentes e não alcançando a dureza que precisa estar, a dureza especificada em torno de 600 Vickers. Só um aqui, o que demorou mais tempo para fraturar, é que, de repente, tem essa especificação. Os outros todos estão abaixo. Então, realmente, eu estou fazendo uma ênfase aqui para produto metálico, foi feita também uma análise para o polímero, também degradou. Aqui, microestruturas do corpo, veja a diferença de estruturas, e da parte da carcaça e do corpo aqui, martensita revenida. Conclusão para o aço, desgaste por erosão. A composição química aqui atendeu a especificação, mas de repente o endurecimento superficial que foi realizado não levou a uma resistência adequada, não protegeu o material. O polímero também está sendo recomendado aqui que seja mais resistente ao meio básico, não é? Alguém perguntou aí sobre o ambiente do material mineral influenciando o produto. Veja um exemplo para polímero, está sendo sugerido aqui um material mais resistente ao ambiente agressivo para esse componente. Mais um, ó, carcaça de uma bomba. Olha lá, estamos de novo aqui aparecemos para fazer escala, carcaça de uma bomba de mineroduto. Tem partes aqui que usam parafusos, aqui tem detalhe, parafusos horizontais, é um detalhe dessa parte, justamente à nossa frente, tem parafusos horizontais, tem parafusos verticais. Nós fizemos um relatório no momento para parafusos horizontais, que é esse que eu estou mostrando, de um aço tipo 4140, depois vai aparecer no outro relatório
os parafusos verticais. Sempre problema de fadiga. Olha lá, um parafuso novo e vários aqui fraturados. Aspecto de fratura, fadiga. Nucleando aqui no concentrador de tensão da rosca aqui, e várias frentes, marca de praia e depois fratura final. Microestrutura aqui, o aço é temperado e revenido, trinca surgindo e propagando e acompanhando, inclusive, inclusões também, orientação de inclusões. Neste caso, um detalhe ali de confecção do parafuso, está mostrando pela microestrutura um aumento menor e depois um aumento maior, está mostrando que esse produto, esses parafusos, foi feito por laminação, não foi por usinagem. Procedimento até de fabricação interessante. Mas veja de novo aqui, valor de deformação e energia de impacto muito baixos, até que resistência mecânica elevada, mas deformação e impacto muito baixo, material frágil. E aí, queria chamar a atenção, desculpem se estou ultrapassando a hora aqui, mas já vou acabar daqui a umas 2 horas, tá bem? Vejam aqui, queria chamar a atenção para esse trabalho, pode parecer simples, né? Parafusos rompendo por fadiga de novo, então, problema recorrente nas indústrias, sempre fadiga incomodando, né? Junto com, associado, de repente, com o ambiente agressivo e por aí vai, mas enfim. Olha só, nas recomendações desse trabalho, nós colocamos que, de repente, era interessante aprofundar no conhecimento do material. Empresa sempre solícita, sempre querendo aprender também esse assunto. Então, o que acontece? Um dos engenheiros da empresa fez mestrado no nosso grupo. E aqui está justamente levantando propriedade mecânica de fratura, tenacidade a partir de ensaio de CTOD, resistência ao trincamento em função do limite de resistência, aqui está errado, é limite de resistência por tração. E por que tem 4 pontos aqui? Porque nós estamos sugerindo tratamentos térmicos distintos para o usuário cobrar do fornecedor, de repente, possibilidade de alterar a sua rota de fabricação para obter um produto que, mantendo resistência, mas tenha também uma tenacidade mais elevada. Um ensaio mais sofisticado que a empresa aceitou e botou engenheiro lá para fazer mestrado. Inclusive, foi também fazer ensaio de fadiga, já que o problema é fadiga. Então, vamos ver se esses tratamentos que estão sendo sugeridos, o que eles vão fornecer de resultado por fadiga. Aqui está o levantamento de uma curva tradicional, curva para iniciação e propagação de trinca por fadiga, a famosa curva SN, tensão alternada na ordenada ou tensão máxima do ciclo, quanto ao número de ciclos para fratura. E depois aqui, variando justamente, aqui é uma curva para o material usado normalmente como parafuso. E aqui, propostas desses tratamentos térmicos para 2 níveis de tensão, mostrando efeitos de como esse tratamento pode alterar também a vida por fadiga. Então, é interessante, recomendação que nós escrevemos aqui e que a empresa aceitou e foi atrás de melhores rotas de fabricação para o material. Bom, aí, agora eu estava analisando os parafusos horizontais, agora eu vou analisar os verticais, que um dia também fraturou. Parafusos especificados aqui, tipo também níquel cromo molibdênio. Martensita revenida. Enfim, está aqui parafusos, problema também de fadiga. Aço do eixo, composição do fornecedor. Parafuso falhado, superfície e interior, e o não falhado aqui. Uma ligeira diferença de microestrutura. E outra coisa, aqui dá para perceber que a fabricação daqui dos dentes é um parafuso, não é? Então, fabricação aqui não é por laminação, é por usinagem. E, de repente, tem até trinca saindo aqui desse concentrador de tensão. Olhem mais uma foto aqui, como é que de repente foi fabricado esses dentes. A ferramenta lá deixou
uma série de concentrador de tensão. Isso aqui está detonando esse tipo de parafuso, não é? O outro anterior por laminação, muito mais interessante. Aqui nós estamos justamente mostrando essa diferença de fabricação, laminação ou então usinagem. E no caso aí específico, não foi bem feito. É o fornecedor entregando coisa ruim para o usuário, né? Então, ó, fadiga, alguns deles romperam por tração. Ó. Aço atendeu composição química, mas a resistência mecânica podia ser maior. Ó. E as roscas usinadas, de forma errada, levaram à nucleação de trinca. Então, precisa de uma especificação melhor, alterar projeto de tampa também, e não empregar parafuso sem especificação. Tá bom. 9, hein? Tá acabando, hein? Rotor de motor de ventilador. Aqui só tem 3 slides. Um apresentando, outro mostrando um problema e depois já chegar à conclusão. Então, com certeza vai ser mais rápido, não é? Por que esse foi tão resumido? Porque nós não fomos chamados para fazer análise de falha desse rotor soldado. Ele foi soldado. Nós não fomos chamados para fazer análise de falha. Nós fomos chamados para dar uma opinião sobre justamente o relatório de análise de falha. Às vezes acontece isso, viu? Nós somos chamados como uma possibilidade de discutir com mais profundidade o que os outros fizeram. O problema aconteceu, a falha surgiu, a fratura do eixo soldado surgiu, foi feito um relatório, e o relatório disse que o cliente, o usuário, estava tratando o produto de maneira equivocada. Sempre tem um manual de operação, e o relatório falava que, de repente, a soldagem foi bem feita, o aço também foi bem especificado, mas o usuário é que pisou na bola. O usuário estava tratando o material de forma errada. Então, de repente, acharam interessante chamar um outro grupo para ver o que estava acontecendo. E interessante, foi só então um dia de reunião onde a gente foi apresentar nossas considerações. E nós mostramos, aí foi chamar, vejam só, veja a situação, numa sala lá fechada, nós, de um lado, o fabricante do equipamento, do outro lado, o usuário, e nós no meio do tiroteio. Vejam, o fabricante começou argumentando, primeiro uma curiosidade, os representantes do fabricante eram senhores já de idade mais avançada, que foram colocados lá para mostrar que idade é importante, idade traz experiência, idade traz conhecimento. Então, o jovem que está no meio do tiroteio, de repente, pode ser desqualificado, não é? Pode não estar sabendo direito as coisas. Porque, no momento que isso foi tratado, eu ainda tinha cabelos, não era calvo como agora. Então, de repente, pessoa mais experiente é que vai falar a verdade. Eu não tenho experiência para discutir. Né? Nós, no grupo, mais jovens ainda, não tínhamos experiência para discutir. Uma tentativa de desqualificação. E outra coisa também, foi falado claramente que nós estávamos brigando com empresa multinacional com 50 anos ou mais de experiência no Brasil. Então, cuidado com o que a gente ia falar, porque, de repente, pesa muito essa experiência, não é, prática, não é? Pois bem, nós, então, simplesmente levamos esse gráfico, um gráfico teórico, não é? Esquemático, não é? Problema de fadiga. O eixo rompeu por fadiga. Então, como é que é feito o projeto dessa empresa multinacional importante no mercado? Aqui tem tensão alternada de fadiga, porque sabe que o eixo vai funcionar por fadiga. Então, está aqui a tensão alternada colocada na ordenada. E na abscissa, número de ciclos para fratura por fadiga. Então, essa curva azul é a curva segundo especificação que o fabricante entrega para o cliente, para o usuário. E aí fala o seguinte, você tem que trabalhar
nesse nível de tensão aqui, sigma P. Porque, ao fazer isso, você está garantindo que a vida do material é infinita. Olha lá, a curva está mostrando aqui esse patamar, você trabalhando nesse sigma P, você garante que a vida é infinita. Não vai ter problema no seu material. E a crítica era o seguinte, você, usuário, trabalhou no nível de carregamento maior, ó. É claro que, de repente, então você errou, porque aí essa curva não dava a sua vida, ia mesmo fraturar. Se você tivesse ficado aqui nesse nível, você tinha vida infinita. Aí o usuário falou o seguinte, nós trabalhamos com o nível de carregamento abaixo dessa tensão. Nós não trabalhamos igual ou acima, nós trabalhamos abaixo, usando exatamente o seu manual de operação, dizendo que não podia ser superior, tinha que ser abaixo, mas fraturou. Qual é o problema? O problema é o seguinte, é que quando é feita a junta soldada, a curva não é mais a curva azul, a curva é a curva vermelha, entenderam? O processo de soldagem, com certeza, mudando a microestrutura e criando justamente descontinuidades, leva essa curva para baixo. E qual é o problema agora? O problema é que, mesmo ficando, segundo o manual, nesse nível de carregamento previsto, que vai dar a vida infinita, mas só que a vida não é mais infinita, não, ela é muito finita, muito longe do padrão aqui que se usa, 10 elevado a 7, 10 elevado a 8 ciclos, muito abaixo, pode ser 10 elevado a 3, 1000 ciclos só já rompeu. Aí o fabricante falou, então, conosco, falou assim, tá bom, então a partir de agora, vocês que sabem tudo, então nós vamos mandar vocês fazerem projeto para a gente. Aí nós falamos, pode nos dar, então, as detalhes, né, de material, de como é que é o produto, que nós fazemos sim, nós fazemos o projeto sim. Se vocês fornecerem para a gente os pulos do gato, né, que tem, nós fazemos tranquilamente. Só vamos começar com esse tipo de curva, já percebendo que se for soldagem vai ter esse detalhe, não é? Aí, só uma curiosidade, o fabricante ainda falou, tentando desqualificar a gente, falou assim, você não sabe com quem está falando? Isso é uma resposta bem forte, não é? O arrogante gosta de falar isso, né? O grosseiro fala isso. Você não sabe com quem está falando? Nós temos experiência aí, 100 anos aí no mercado, e nós somos uma multinacional acima do Equador. Aí nós falamos com eles. É engraçado, não é? Nós lecionamos esses assuntos há 40 anos, não é? E todos os exemplos que a gente traz em sala de aula para mostrar para os alunos de receita do que não deve fazer, é justamente de empresas acima do Equador. É claro que no Brasil também acontece problema, mas nós fazemos questão de mostrar que, como engenharia é obra de risco, se tiver algum problema, vai acontecer, de repente, catástrofe. E, olha, exemplos grandes que a gente comenta nesses 40 anos de experiência é, por exemplo, na NASA, onde, com certeza, tem cérebros muito mais fortes, pesados do que a sua empresa. E acabou, fomos almoçar tranquilos, eles enfiaram debaixo da mesa e o assunto acabou. Só um detalhe, então, curiosidade, né? Vocês verem que às vezes a gente tem que entrar no meio de tiroteios e a gente às vezes começa sendo humilhado, mas depois dá a volta por cima. Porque às vezes o jeito quer falar certas coisas que é completamente bobagem. E coisa está clara, né? Claríssima. Infelizmente, fornecimento de informações equivocadas para o usuário usar seu equipamento. Tá bom. Está acabando, hein? Agora uma tubulação. Tubulação de polpa de minério. Olha aqui. Uma foto da tubulação. Isso 40 anos atrás. De repente, o duto fura e causa um problema aqui indesejável, que foi vazamento num córrego.
Isso já dá notícia para Jornal Nacional, né, da Globo. De repente, já vão falar, vão fechar a empresa, vão acabar com a engenharia. Bom, só um detalhe aqui. O aço, a PX60, na época da construção, como eu falei, 30, 40 anos atrás, era o aço disponível. Alguém pode falar, mas hoje já tem coisa muito melhor. Tá bem, mas naquela época não tinha, tá certo? No Brasil não fabricava. Então, na época, foi especificação adequada, sim. E outra coisa aqui, 29 anos de trabalho, e aí que apareceu uma fratura. Então, vamos ver. Olha a fratura aqui. A fratura, os indícios que nós percebemos, começou da superfície externa e foi aprofundando, e quando furou, aí vazou a polpa. A polpa passa nessa direção em sentido aqui horizontal. Tá bom. Trincamento começou na superfície externa. Diversas trincas não passantes também foram observadas da superfície externa para dentro, mas que não chegou a furar o duto. Aí tem as hipóteses. Pode ser fabricação da tubulação. Pode ser contato acidental no material. Alguma obra, de repente, essas tubulações passam, de repente, em cidades e próximo de cidades, e alguma prefeitura pode estar fazendo uma obra lá e dar uma sobrecarga. Agora, pode ser corrosão também, porque a tubulação é protegida, proteção catódica, porque justamente a polpa pode atacar o duto, então tem que ter proteção para evitar acidente. Então, vamos ver. Aqui, composição química. Por que tem várias linhas aqui? Porque nós analisamos aqui, primeiro, a norma API tem uma composição. Veja até uma composição simples aqui, ó. Os ácidos aqui usados têm, de repente, teores e outros elementos interessantes. Agora, por que tem 4 aqui? O quilômetro zero é o início do mineroduto. Tem a chapa antes de se fabricar o duto, tem o duto quilômetro zero, quilômetro 73 é onde teve o acidente, e 183 bem à frente para fazer comparações. Em princípio, a composição química está correta, fósforo e enxofre são baixos, essa é uma preocupação que a gente estava tendo em todos os outros relatórios, aqui está baixo, então está bom, tem controle de inclusão. Agora, o ácido do acidente, esse em amarelo, e do quilômetro 73 são iguais porque foram tirados no mesmo lugar, só que do acidente muito próximo da trinca e o outro um pouco distante, mas no mesmo local. E o outro, o último, é uma composição diferente, então indicando que esse duto teve procedências distintas, as partes dele, né? E teor de nióbio abaixo do especificado. Mas, de repente, tem vanádio, pode ter sido no fabricante lá na siderurgia, uma troca de produto, né? Agora, olha as microestruturas. O aço da chapa que vai virar o duto está aqui, ferrita perlita bandeada. O aço no local do acidente está aqui, muito parecido. E o outro aqui mais à frente também. O diferente aqui é o da saída, completamente diferente, né? Muito heterogêneo. E outro detalhe também não está mostrado aqui, mas se eu fizer aqui, agora, no aço do acidente, uma análise ao longo da espessura, vai ver que, de repente, também tem variação de microestrutura ao longo da espessura desse material. Aqui as proporções de ferrita e perlita de cada um. E um detalhe aqui no acidente, a dureza aqui da perlita, a média aqui maior do que os outros, o valor máximo 203, a heterogeneidade do material. E o do quilômetro zero, que é o início, com microestrutura totalmente diferente, dureza também mais diferente, porque veio de procedência de outro material, de outro fabricante. Propriedade de tração e impacto, aqui já tem valores maiores de energia, né? E propriedades mecânicas, fazendo uma análise agora da tensão atuante, vejam que, usando algumas fórmulas de modelos clássicos aí, vejam que as tensões atuantes no componente de tensão aqui, longitudinal e tangencial, vejam que
estão abaixo de limite de escoamento do material. Então, a operação estava adequada, mas o material fraturou. Então, aqui detalhes sobre a região fraturada. A parte externa está aqui, parte interna do outro lado. Detalhes estão mostrando trincas que podem ter surgido aqui por fadiga durante a operação, pode ser corrosão também, alguma falha em algum momento dessa proteção catódica, pode ter acontecido. Então, corrosão também pode gerar a trinca. E, como eu falei, nós, em princípio, abandonamos a questão de sobrecarga de operação, mas, às vezes, pode ter acontecido alguma obra lá, algum equipamento também que bateu, não é? Detalhes aqui da parte, no microscópio de varredura, detalhes da iniciação de trinca, está mostrando, em princípio, fadiga. O início, depois propagação e final aqui, um monte de marcas aqui. Ó. Enfim, ó, controle rigoroso de proteção catódica, deve ter, revestimento adequado, evitar grandes flutuações de carregamento, pressões muito grandes, diferentes, né, deve ser evitado para não ter a fadiga, e uma sugestão material, hoje já tem coisas mais sofisticadas para tirar esse bandeamento. Tá bom. Penúltimo, suporte planetário. É o penúltimo, hein? Aqui, ó, está o redutor planetário. Um equipamento de grande porte para justamente fazer mudança de força, fraturou. Aqui está a composição química dele. De acordo com a especificação. O problema não é composição química. É um produto fundido, componente. Aqui não é. Aqui eu estou mostrando as engrenagens para dar esse nome planetário. Agora, aqui uma parte desse componente foi fundido. Então, tem problemas de fundição. Por exemplo, de repente, apareceu uma trinca e algumas outras partes aqui, e aí o fabricante faz a fundição, depois faz um tratamento térmico, e depois, usinado, e depois a empresa que compra esse equipamento ainda fez um outro tratamento térmico, de tempera e revenido, tentando aumentar a resistência da superfície, de repente, para não ter problema de fadiga. E aí aparecem essas trincas, então esse usuário final reclama com o fabricante que tem algum problema de fabricação. Nós cortamos um pedaço dessa peça fundida, tem uma trinca de todo tamanho atravessando aqui, tanto na seção maior aqui, como na espessura. Está marcado aqui uma parte dessa trinca, atravessando, uma trinca realmente grande, surge no produto. Vejam a variação de microestrutura desde superfície externa até próximo da trinca aqui, como varia a estrutura desse produto fundido. Aqui na superfície e aqui abaixo da superfície também alteração de microestrutura, decorrente desses tratamentos térmicos que foram feitos. Variação de dureza enorme aqui, na superfície e abaixo da superfície, uma distribuição grande aqui de dureza. E aí, então, quais são as conclusões? Composição química do aço fundido atendeu a especificação. Operação aqui da peça fundida aparentemente adequada. Tem porosidade, produto fundido. O recozimento leva a uma dureza de acordo com o especificado. Agora, depois o cliente final ainda fez um tratamento de tempera e revenido. E aí é que surgiu essa estrutura heterogênea, variação de dureza. Então aí é que surge a trinca. O cliente, o usuário final, estava reclamando do fabricante, mas ele é que exagerou, de repente nem precisava fazer esse tratamento, porque
O tratamento já realizado pelo fabricante já estava atendendo a especificação. Bom, e agora chegamos no último. O último. Falha de carcaça de moinho de bola. Esse é o último, hein? Novamente aquela fotografia, esquema de um moinho, com suas partes principais. Agora, nós já analisamos um problema no tromel, mas agora nós vamos analisar um problema aqui na pista de rolamento. Próximo à entrada da polpa do minério aqui de ferro, que vai ser moído por corpos moedores. Um problema de trincamento da pista de rolamento. Então, veja, detalhe aqui a pista de rolamento. Isso é soldado, é uma chapa que vai ser dobrada e depois soldada, e aqui a pista de rolamento também. E tem uma tampa dos dois lados. Detalhe da pista e trinca. São 3 trincas, mais ou menos 120 graus, uma com a outra, né, no círculo lá da pista de rolamento, e trinca macroscópica, trinca grande, que inclusive fraturou, atravessou a espessura do rolamento. Então vazou a polpa, vazou o lubrificante, então, claro, isso parou, teve que parar o funcionamento do moinho. Aqui já foi até mostrado no início, nós precisamos de uma parte para analisar próximo da fratura. Então, vocês estão vendo aqui a tampa, a pista de rolamento e o moinho, propriamente dito, lá atrás. Essas regiões são todas soldadas. Então, aqui tem um detalhe, sem ataque químico. Aqui é o movimento desse componente, como é que ele está sendo feito, está rodando aqui ao redor desse eixo vertical. Na região de concentração e tensão surge uma trinca e ela vai propagando. E essas partes, a horizontal e vertical, estão soldadas. Pois bem, agora aqui com ataque, nós já vemos a trinca com mais detalhes aqui. O sentido de movimento dessa peça está ao redor desse eixo vertical. Então, veja, houve nucleação de trinca da concentração e tensão e foi acompanhando a região de soldagem, onde a microestrutura é mudada, né? Detalhes macroscópicos aqui mostram o problema de fadiga. Fratura plana e marcas de praia e marcas radiais em várias partes. No microscópio eletrônico de varredura, mesma coisa. Marcas de praia surgindo no material. Problema de nucleação e crescimento de trinca por fadiga. A microscopia aqui também no microscópio óptico e depois no MEV mostra a estrutura do material bastante heterogênea, decorrente de fabricação e depois soldagem do material. Na região soldada, sempre aquelas 3 regiões clássicas desse material, da junta soldada. Bom, composição química. Aqui nós estamos comparando o material falhado nessa região da pista de rolamento e uma comparação aqui de composição química com o aço especificado. É um aço de construção mecânica, ASTM A51660. Está aqui, composição química. Muito bem. Depois, propriedades. De microestrutura, tamanho de grande fração volumétrica de ferrita, perlita, parâmetros microestruturais. Propriedade de tração, dureza. Veja, dureza do falhado menor do que o especificado. Energia, impacto Sharpe, é o contrário. O falhado está com uma energia maior resistência ao trincamento por sobrecarga. Agora, outra questão interessante aqui. Nas propriedades mecânicas, nós colocamos aqui também tenacidade à fratura por meio da integral J, mecânica de fratura. E colocamos também ensaio de fadiga, crescimento, iniciação de trinca curva tipo SN e crescimento de trinca por fadiga. Então, esse último trabalho que nós estamos apresentando permitiu, numa cooperação também com a empresa, aceitação da empresa, permitiu a participação de um engenheiro da empresa para fazer o seu mestrado. Foi feito o mestrado,
fui considerar também essas características mais sofisticadas do material e, inclusive, um detalhe é que esse engenheiro fez mestrado e agora, inclusive, está fazendo doutorado conosco, da mesma empresa, está continuando seu aperfeiçoamento nessa área de prevenção contra a falha de materiais. E ele está aqui na sua aula. Meu Deus do céu, está participando aqui do trabalho, né? Ué, depois pode responder dúvidas também sobre esse trabalho que ele participou ativamente, foi mestrado dele. Agora, então veja, tenacidade da fratura do falhado é maior, tenacidade aqui por energia e impacto, tenacidade da fratura maior, isto está relacionado com o comportamento contrário, a resistência mecânica é menor, então é normal acontecer tenacidade maior. Agora, limite de fadiga ficou menor porque ficou mais fácil nuclear a trinca, mas depois, se ela existe, propagar, está mais difícil nesse material falhado. O que está querendo dizer com essas propriedades todas? Está querendo dizer que, de repente, eu estou comparando o falhado é essa classe, a 51660. Estou comparando o material falhado com um produto adquirido no mercado aí, mostrando que, de repente, tem coisas melhores, coisas piores. Mas tem outra variável aí. É porque no início da discussão do projeto dessa análise de falha e depois conduzindo ao mestrado, foi, de repente, pensado que o interessante era mudar o aço. Então, a mesma coisa que está sendo caracterizado aqui em termos de propriedades mecânicas, vai aparecer agora nos próximos slides, comparando também com outros aços disponíveis no mercado para ser usado nesse produto. Então, por exemplo, aqui em cima é a curva de resistência ao trincamento, dado pela integral J, mecânica de fratura, contra aumento progressivo do tamanho de trinca colocado no corpo de prova para fazer esses ensaios. Nesse tipo de ensaio, se a curva está mais superior, comparando com outras mais inferiores, significa que o material tem mais resistência. E é justamente o material que falhou, esse aço falhado. Ele tem, pelas características dele, uma resistência ao impacto e uma tenacidade à fratura e uma dutilidade maior. Então, a trinca, que de repente é colocada no corpo de prova para estudar a sua resistência ao trincamento, ela é bloqueada, ela é blindada. Então, por esse ensaio aqui, de repente a conclusão é que não precisava ter pensado em substituição de material, se for olhado essa propriedade. A mesma coisa no ensaio de crescimento de trinca por fadiga. Aqui a velocidade da trinca não ordenada contra a força motriz para propagar a trinca. Corpo de prova também com trinca, previamente trincados, vão ser ensaiados para crescimento de trinca por fadiga e vamos acompanhar esse crescimento. De novo, quanto mais para a direita tiver posicionado esse corpo de prova, significa que ele precisa de mais energia para propagar a trinca. E, novamente, o aço falhado está aqui com maiores valores. Ó. Então, olhando tenacidade, a fratura e crescimento de trinca por fadiga, as conclusões são que não precisa substituir. Mas agora, olha um outro detalhe. Uma curva também de fadiga, só que agora é para caracterizar mais a iniciação de trinca por fadiga. Então, tem a tensão alternada aqui na ordenada e tem número de ciclos para fratura. Veja que, nesse caso, ao comparar esses quatro aços, o aço falhado é o que tem pior desempenho, porque quanto mais julgada essa curva para baixo, eu tenho condição de fraturar o meu material com um nível de carregamento menor. A vida útil dele, compreendendo a iniciação e depois a propagação, vai ser menor. Então, cuidado com essa conclusão de que não precisa mudar, porque, de repente, dependendo do que é mais importante, de repente, vale a pena, às vezes, investir num aço melhor. Não mudando tanto outras características, às vezes, pode pensar, assim, numa
alteração de material. Porque já foi verificado pela análise que o problema é a fadiga nuclear e depois propagar a trinca. Então, numa microestrutura, de repente, que já está com heterogeneidades, de repente, essa iniciação de trinca, ele pode estar mais dúctil, pode blindar mais propagação de trinca, mas a iniciação é mais rápida nesse produto. Às vezes, então, vale a pena colocar isso tudo na balança e propor, de repente, uma alteração de material. Isso tudo que eu falei está escrito aqui em conclusões e recomendações. Bom, com isso, eu terminei o nosso objetivo aqui de falar de análise de falha, apresentando alguns exemplos. Eu só queria terminar aqui, se me permitem, desculpem o adiantado da hora, só para terminar, mais 7 slides, é só mais 1 hora de trabalho, para apresentar o nosso grupo, porque, como eu falei no início, isso é um trabalho em grupo, não é um trabalho... Ninguém é enciclopédia ambulante, sabe tudo. Grupo, seja ele onde vai trabalhar, se é na universidade, se é num centro de pesquisa, se é numa empresa, grupo tem que ter diversas especializações para juntar tudo e tentar resolver um problema como esse que nós apresentamos, né? Então, esse nosso grupo, ele está lá em Ouro Preto, aqui fotografia de Ouro Preto. Quem não conhece, a gente convida para conhecer, cidade turística, cidade histórica, prédio aqui da nossa instituição, Escola de Minas, gloriosa, como o professor André falou no início, né? O pavilhão aqui dos nossos laboratórios, aqui os sócios fundadores do grupo, vejam, já aqui estão 2 membros estão presentes, né? Leonardo à esquerda, Luiz Cláudio à direita, e o do meio, um ex-aluno também, Vilianque de Moraes, trabalhou conosco, foi professor substituto aqui, ajudou a fundar o nosso grupo, depois foi trabalhar na Uzi Minas, Cosipa, e ficou lá uns 20 anos, e depois saiu, tem uma empresa de consultoria particular em São Paulo, e é professor lá na universidade particular. Aqui é o trio de fundação do grupo nosso, Grupo de Estudos sobre Fraturas de Materiais. E, a partir daí, nós depois expandimos, né? Tem mais 2 colaboradores aqui, 2 colegas de trabalho, o professor Geraldo e o professor Rodrigo, que vieram somar esforços aqui para esse grupo. E os 3 colegas aqui, que também trabalham conosco, o Sidney, estava presente aí no início, não sei se ainda está agora, mas estava aí, Sidney, engenheiro de Minas, está fazendo mestrado agora no nosso grupo, Denilson e Paulo já fizeram o mestrado, o Paulo, inclusive, está fazendo doutorado agora. Enfim, é o nosso grupo de trabalho, Grupo GESFRAN. E acho que só mais 2 fotos, aqui um slide para mostrar para vocês que nós não temos na nossa vida profissional experiência de trabalhar em empresa. Só o Rodrigo trabalhou um tempo na Uzi Minas, mas, de uma maneira geral, nós temos a maior parte, né, a totalidade do nosso trabalho na universidade. Mas nós nos relacionamos com as empresas. Então, tem alguns exemplos aqui de projetos que foi trazido aqui para vocês, um exemplo de cada empresa, projetos que a gente faz com a empresa, sempre tentando discutir assuntos ligados à engenharia e com utilidade para a sociedade, não é? Todos esses trabalhos que estão citados aqui são trabalhos que empresas tiveram interesse, são importantes para a empresa e que nos chamaram para ajudar a desenvolver, não é? A caracterizar materiais. Nós sempre trabalhamos em contato com empresas, em parcerias com empresas, né? E cursos que a gente oferece também, tem vários aqui, eu já citei curso da ABM, Associação Brasileira de Metalurgia, Materiais e Mineração. O primeiro aqui é justamente, chama a atenção, de análise de falha, que desde 2001 está sendo oferecido, teve que parar quando apareceu a pandemia da Covid, não é?
mas logo estamos recuperando isso. Agora eu já estou em outra área, Rodrigo entrou no meu lugar, é Rodrigo com Luiz Cláudio oferecendo esse curso de análise de falha. E outros cursos que a gente tem oferecido para empresas também durante a existência desse grupo, tá bem? Ó? Enfim, só uma propaganda para reforçar essa ideia de que nós trabalhamos em grupo, isso precisa ser realmente dessa forma. Não é simplesmente só por laços de amizade que nós estamos trabalhando, é uma necessidade também nosso assunto aqui de trabalho, ter realmente cada um com uma especificidade para tentar resolver esses problemas, como, por exemplo, o problema de análise de falha. Viu? Tá bem? Ó? Último slide é a capa da apostila que é oferecida no curso. Essa foi a última que eu apresentei. Agora, o Vili já está fora da instituição e o Leonardo aqui agora deu lugar ao Rodrigo, que está oferecendo, junto com o Luiz Cláudio, esse curso. Teve essa interrupção pela pandemia, mas já está voltando de novo a ser oferecido. Tá bem? Ó? Bom, é isso. Desculpem esse aumento de 1 hora a mais na previsão, não é? Espero que tenha dado alguma contribuição para vocês. Tem mais alguém que gostaria de fazer mais alguma questão, mais alguma pergunta? Professor, muito obrigado aí pela apresentação, parabéns, fantástica a sua aula, como sempre. Professor, nós temos aqui 2 últimas perguntas para a gente encerrar. A primeira é do Nixon, aluno de doutorado, mas o Candinho está com a mão de pé aqui há um tempo. Candinho, se quiser falar primeiro, fica à vontade, amigo. Vai lá. Eu espero, fica à vontade vocês aí, ó. Por favor. Não, por favor, fica à vontade, professor. Bom, primeiro, parabenizar o Leonardo pela ampla abordagem, deu os exemplos bacanas aí, né? Participamos de vários. Mas o que eu queria lembrar, Leonardo, não sei se dentre vários cursos que nós fizemos em empresas, aquele lá chegando em Belo Horizonte, na Mutuca lá, você lembra que eles falaram que eles estavam tendo muito problema de falhas em equipamentos? Sim. Porque os bacanas lá, ali na região de Nova Lima, o padrão é altíssimo e tal. Então, as autoridades não estavam permitindo que as explosões nas mineradoras fossem muito alto, o barulho muito alto. Então, os blocos das rochas eram muito grandes, então eles tinham que alimentar o britador e tal. Então, estava quebrando muitas peças, né? Isso é curioso, você vê, até o tamanho foi o que foi perguntado aí, né? O que alimenta o equipamento pode mudar. E, de fato, a vida do material foi diminuída por causa desse procedimento, vamos dizer assim. Né? Mas parabéns. É interessante essa sua observação, porque justamente muitas vezes a sociedade critica a engenharia, né, critica a empresa porque está criando problema e às vezes até vira catástrofe, infelizmente, né? Mas o problema é que não sabe, né, que de repente isso foi causado por alguma ingerência, alguma pressão justamente dessas figuras aí que reclamam, vão na justiça, a justiça aprova, se não mudar o procedimento, porque está fazendo barulho, se não mudar, vai preso, vai embargar a obra, vai fechar, não é? E a sociedade não fica sabendo. Tem que mudar alguma figura que tem poder, né? Não entende nada, mas tem poder, baixa logo um decreto, porque hoje em dia é muito fácil, né, condenar tudo, né? Tá fácil condenar as pessoas, né? Então solta logo os cachorros em cima e depois acaba o acidente acontece porque de repente teve que ocorrer uma mudança por causa de justiça, mas uma coisa que podia ter sido evitada, né? Com certeza. Obrigado, Candinho, pela colocação, muito bom exemplo também. Professor, o aluno Nixon, ele gostaria de saber o seguinte, como a combinação de cargas mecânicas, corrosão e desgaste pode levar a falhas em equipamentos? Você está lembrando de 3 situações perigosas, não é? Essas combinações, evidentemente, são as piores possíveis, não é?
existe estudo específico só sobre fadiga, por exemplo, só sobre corrosão, só sobre desgaste. E técnicas justamente para minimizar esses problemas. Mas quando você junta essas coisas, e nesse exemplo que está sendo dado, você botou 3 problemas sérios, não é? A análise fica realmente mais complicada. A minimização do problema vai ter que envolver, de repente, às vezes, variáveis que podem ajudar num caso, mas prejudicar em outro, né? Tem que colocar tudo isso na balança, modelos, às vezes, que vão existir para tentar estimar a vida do material, vão ter que ter essas 3 contribuições. Ó. E aí, composição química, microestrutura e o tipo de carregamento, tudo vai influenciar, né? Fica realmente muito mais complexo, mas se estão em jogo, precisam ser consideradas assim. Vai tornar o problema mais complexo, mas precisam ser considerados porque vão influenciar. E como eu falei, às vezes um influencia mais, o outro menos. Olha só o problema de fadiga, de repente, iniciação de trinca e propagação de trinca são coisas diferentes. E, às vezes, mudança de microestrutura ajuda a melhorar a resistência à iniciação, mas prejudica a propagação. A vice-versa, o contrário também acontece. Então, se agora ainda coloca corrosão, coloca desgaste, fica realmente muito mais complicado controlar, não é? Mas, volto a falar, o conhecimento sobre a resposta do material a esses estímulos, né, vamos dizer assim, é importante para tentar contrabalançar tudo isso no projeto, na seleção de material e na utilização desse material. Professor, novamente, muito obrigado pela apresentação, pela palestra. Infelizmente o nosso horário está bem adiantado, então já são 10h10, nós vamos acabar encerrando por aqui, mas fica aí o convite para voltar quantas vezes quiser, professor. Professor Candim já está intimado também para estar aqui conosco e todo o grupo de vocês. Professor, muito obrigado, parabéns novamente. Obrigado pelo convite, pela oportunidade, né, de estar com vocês. Quem sabe um dia presencialmente, né, vamos visitar e vocês venham aqui também, nos conhecer melhor, né? Já está feito o convite, já está aceito a recíproca e é sempre muito bom voltar para casa, mas fica o convite para vir nos conhecer. 12 de outubro você resolve seu problema aí, 12 de outubro vem aqui. Vai ser um prazer, pessoal. Muito obrigado mesmo, viu, pelo convite e pelo aceite. Pessoal, muito obrigado a todos que ficaram conosco também aqui até esse horário. Até semana que vem. Tchau, tchau. Muito obrigado. Obrigado. Boa noite. Tchau, boa noite. Boa noite. Tchau.